Imagine alguém que coloca em risco tudo que conquistou na vida por conta de uma aventura. Uma aventura que diz ser amorosa. Mas afinal, que tipo de amor é esse que faz mal a você? Que machuca, denigre, que vai contra a sua própria inteligência? É o tipo de amor que tem confundido muita gente. O amor de baixo para cima. Você acha que a gente está brincando? Olha só quanta gente poderosa já perdeu a cabeça por conta desse tipo de amor. Aliás, perderam muito mais que a cabeça. Acompanhe. Quando o assunto envolve relacionamento, que atire a primeira pedra quem nunca cometeu uma verdadeira burrada. Alguns exageram na dose e ocasionam danos irreversíveis que ficarão para a história. É o caso do comandante Francesco Schettino, apontado como responsável pelo naufrágio do navio Costa Concórdia na Itália. Segundo a investigação, a amante dele na época, Dominica Cemortan, estaria na cabine no momento da colisão e teria sido um dos motivos de distração do comandante. Há indícios que a aproximação do navio na ilha de Giglio tenha sido para impressionar a moça. 32 pessoas morreram e Francesco responde a um processo por homicídio por imprudência, abandono de navio e danos ao meio ambiente. Essa não foi a primeira vez que casos extraconjugais atrapalharam não só a vida pessoal, como a carreira de um homem. Em 2012, o diretor da CIA, David Petraeus, renunciou ao cargo de confiança nos Estados Unidos ao ser descoberto traindo sua esposa com uma escritora. Ao monitorar os e-mails do general, o FBI descobriu que a amante, Paula Brodel, tinha acesso às informações confidenciais de David e a relação poderia trazer algum risco ao país. A burrada mais recente teve como protagonista o presidente da França, François Hollande. Nos últimos dias, ele virou capa de revista por uma suposta traição. A esposa chegou a ser hospitalizada ao passar pelo estresse da notícia. Segundo o jornal Daily Mail, a primeira-dama ainda se vingou do presidente, quebrando o gabinete, o que deixou um prejuízo de 10 milhões. E não é a primeira vez que presidentes se envolvem em escândalos. Bill Clinton, por exemplo, estampou as capas de revistas quando o relacionamento com a sua estagiária na época, Monica Lewinsky, foi descoberto. Durante a campanha de sua esposa, Hillary Clinton, foi necessário contratar um comitê de assessores de confiança para lidar com a libido do ex-presidente e evitar que ele se envolvesse em mais um escândalo. Nem sempre quem trai é o prejudicado diretamente. Lá em Irlanda, o primeiro-ministro Peter Robinson precisou se afastar de seu cargo por algumas semanas em 2010, quando a relação extraconjugal de sua esposa ganhou notoriedade na imprensa. Iris também foi acusada de desvio de dinheiro, o que gerou uma crise política no país. Em 2011, Denise Rocha, a ex-PIOA, ficou conhecida como o furacão da CPI. Tudo porque um vídeo íntimo dela vazou na internet quando a advogada ainda exercia o cargo de assessora parlamentar. Na Fazenda, Denise chegou a lamentar o ocorrido. Foi difícil para mim aceitar esse negócio, por isso que é difícil aceitar essa brincadeira de furacão da CPI. O furacão foi na minha vida, na minha família, na minha criação. Eu não dei a volta por cima. Eu me blindei. É nada engraçado ser furacão de CPI. Eu não tenho brilho nenhum. Eu não sou artista. Eu tô aqui pra ter minha vida de volta. Sem ninguém botar o dedo na minha cara. Como você acabou de ver aí, políticos, empresários, pessoas de uma carreira militar, pessoas como a Denise, que, como falou muito bem, que o furacão foi na vida dela, né? Muita gente tem experimentado a vida de cabeça para baixo, os relacionamentos de cabeça para baixo, exatamente porque elas estão invertendo a ordem de como devem ou deveriam começar o relacionamento. É o que nós chamamos de amor de baixo para cima. Vamos explicar bem aqui o que queremos dizer com isso. Basicamente, é um amor que tem 3 fases, né? Uma fase física, sexual, uma atração sexual, uma fase afetiva e depois a fase da razão. Vamos entender como que ele começa exatamente, né? Normalmente o amor de baixo para cima começa exatamente pela atração física e pode até começar já como uma relação sexual.
Ou seja, o rapaz ou a moça bate o olho, né, na pessoa, na outra pessoa, e então sente uma atração física. É atraído fisicamente, seja pelo visual ou até mesmo pelo que aquela pessoa representa, seja a carreira, o dinheiro, a posição, a fama. A pessoa se apaixona pelo exterior da outra. Então vai e já entra num relacionamento físico com ela. É normal a primeira impressão, você reparar a pessoa logo, claro, no visual. É difícil você gostar de uma pessoa sem vê-la primeiro. Então, é normal. O problema é que a pessoa já se lança aqui embaixo. E já pula para a cama, para um relacionamento muito físico com a outra pessoa. Então, assim começa o relacionamento, de baixo para cima. Então, passa para o coração, ou desenvolve a afeição. É aquela pessoa que depois da noite na cama com a outra, na manhã seguinte ela fica esperando a ligação. Quer dizer, primeiro começou o físico, agora o coração começa a gostar. Cria as expectativas, né? Poxa, será que essa pessoa é a certa? Eu tô gostando dela, ele é legal, gostei das conversinhas dele. Então ela se entrega já antes da próxima parte. Exato, ela passa a gostar da pessoa. E aí depois que ela gosta, né, depois já do relacionamento físico, depois que ela gosta da outra pessoa, então o que acontece? Entra a parte da mente, a parte da razão. É aí que a pessoa começa a pensar, aí que cai a ficha, ela começa a ver, poxa, será que eu errei em ter começado um relacionamento com essa pessoa? O problema, Renata, é que quando chega aqui já é tarde demais. A pessoa já se entregou para outra, a pessoa já tem muitas expectativas, ela não pensou. Esse é o problema. Então ela acaba vendo, aqui é quando você começa a ver que aquela pessoa não tem o perfil que você precisa. Aqui normalmente é quando a pessoa já está morando junto, ou então já tem um relacionamento de algum tempo, ela começa a ver, poxa, mas eu não vi isso antes, agora eu estou numa situação difícil, eu estou numa enrascada. Então aí você vê como que é o relacionamento de baixo para cima. Começa com o físico, vai para o coração e a mente depois começa a dizer, eu fiz bobagem. É isso que essas pessoas aí que você assistiu viveram nas suas próprias vidas.